Olá pessoal, chegou o dia de eu falar sobre a Open English. Eu vou falar da minha experiência sobre a Open English para vocês, tudo que ocorreu o ano passado quando eu fiz as aulas de Open English. Fica comigo, curte esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vamos lá! Sem perder muito tempo e sem enrolação, como sempre, aqui no meu vídeo. Eu vou falar para vocês dos prós e dos contras, como eu sempre faço nos meus vídeos, né? Bem dinâmico para vocês entenderem se vale a pena ou não vale. Agora, o ano de 2025, vocês colocaram na meta aprender inglês para fazer alguma coisa, né? Alguma coisa que tu queira, viagem ou trabalho, seja o que for que tu colocou nas tuas metas. Vamos lá, eu já vou te falar se vale a pena ou não vale tu fazer pela Open English ou se tu fazer por outro lugar. Os prós. Os prós é que a plataforma é boa, tu entra ali na plataforma, tu faz exercícios diários, tu ganha troféus que tu vai realizando as atividades, que tu vai subindo de nível e tu vai fazendo também diálogo, né? Tu vai conversando ali, gravando a tua voz, vendo se tá legal, se não tá. E a plataforma é uma plataforma boa, que tu consegue fazer tudo ali, exercícios, fazer todos os dias e também de prós. Prós é que é uma coisa online, tu consegue ir lá e fazer sem precisar estar se deslocando para algum lugar. Foi por isso que eu quis fazer também. Eu agendava lá minha aula e marcava para um horário que eu quisesse. Não precisa agendar antes, porque no curso júnior tu tem que agendar antes. Tu marca um horário antes e tu tenta conseguir aqueles horários que são bem cheios. Então tu tenta um horário antes, tu marca com o teu filho, tu fala pra ele, ó, é tal horário e ele faz em tal horário. Mas do adulto não. Qualquer hora tu abre ali na plataforma, daqui 20 minutos vai abrir aula. Tu clica ali e tu espera. Só que o que acontece? A espera era longa. Eu clicava ali, começar a aula, e esperava esperando o professor, e esse professor não chega, tu deixa o notebook ali parado, tu vai fazer tuas coisas, né? Aquela história, tu faz um bolo, faz não sei o que, vai tomar um banho, vai fazer outra coisa, né? Um modo de dizer, e não chegava esse professor. Aí depois chega o professor, aí ele conversa contigo, já começa a aula é 20 minutos, é bem rápida, e aí tu faz aquela aula particular, porque tem as aulas em grupo que tu pode fazer, que tem um tanto que tu pode fazer, e aula particular tu pode fazer várias vezes. Então, o que que acontece? Aquela aula particular era 20 minutos, eu preferi aula particular, eu fazia aula em grupo também, mas eu preferi não fazer tantas, porque a aula em grupo tu faz com outras pessoas, só que também é muito dinâmico, e aí, às vezes, tu não tem tanto tempo, então o que que eu fazia? Para não me travar naquelas aulas, eu acabava escrevendo, imprimia aquela aula, que tu pode ver a aula antes de tu fazer a aula em grupo, tu já vê a aula que tu vai ter no slide. Então, eu imprimia aquela aula e aí eu já preparava, já marcava ali as respostas e já aí na hora eu já ia respondendo, né? Para ser mais dinâmico, porque também não tem muito tempo, a aula em grupo tem 50 minutos, mas são algumas pessoas juntas, umas 8 pessoas juntas. Então acaba que a gente não aprende tanto, né? Se a gente deixa marcado. Se é uma coisa que eu tento forçar minha mente, tento ir falando inglês, então é uma coisa que eu vou aprendendo mais. Mas como é uma coisa muito dinâmica, muito rápida, a gente marca ali e aí a gente acaba não aprendendo tanto. Então as aulas em grupo eu já não gostava tanto, já não fazia muito. E aula particular eu fazia sim, mas aulas particulares. O problema é que é um professor cada dia. Tu não sabe qual professor vai aparecer para ti. Então tu não tem uma continuidade. Tu acaba que não tem um acompanhamento. Problemas que não tinha continuidade. A aula demorava muito quando tu clica ali para ter uma aula particular, tu espera o professor, tu aguarda por muito tempo e tu não consegue ter um bom aprendizado. Então eu liguei para lá para reclamar. O que que aconteceu? O curso, ele falou, nós vamos te dar uma ajuda. Então, eles colocaram no meu cartão o valor para eu continuar nesse curso. Então, eu continuei nesse curso por mais um tempo. Depois, eu liguei para reclamar de novo. O que que eles fizeram? Fizeram a mesma coisa. Colocaram um valor, um estorno no meu cartão. E aí, para eu continuar. Aí, eu continuei. Aí, o que que aconteceu? Não tive desenvolvimento, estava vendo que não estava aprendendo bem.
E aí eu liguei de novo. Eles falaram: ah, não dá porque é com a plataforma do Nubank, é o banco passou para nós somos de Miami e aí não tem como. Aí é do Brasil, não tem como devolver nada, fazer nada. Então eu peguei e liguei para o banco também não tinha, porque o banco disse que no momento que eu passei meu cartão já passaram o valor para eles. Então o banco também não fez nada. O que eu fiz? Tive que continuar com o curso. Só que o que acontece? Nessa que eu liguei para reclamar, eles falaram: ah, tem um beach camping, que é um professor só que vai te acompanhar, vai te ajudar e vai te ensinar e tu vai conseguir aprender o inglês e tu vai fazer todo dia e vai ser mais dinâmico e vai ser melhor. E eu fiquei toda feliz, achando que isso seria um bônus para eu poder continuar nesse curso. Mas não, o que acontecia? Chegou no final, ela me falou que tinha que pagar mais 800 e pouco por esse curso. Eu disse não, né? Eu não quero, não, muito obrigada. E o que aconteceu? Depois desse dia, elas passaram a me ligar todos os dias. E até hoje elas me ligam e elas falam espanhol. Não tem ninguém que fala português. Todo mundo fala espanhol com a gente. Para vender o curso, para saber como é que tá, para reclamação, qualquer coisa, falam espanhol. Então, até hoje nós já estamos em 2025, me ligam todo dia. Eu já bloqueei alguns números, mas eles dão um jeito de colocar outros números e conseguem me ligar para vender esse outro curso. Então, é muito chato isso. E outra coisa também que aconteceu, eu fui cancelar o meu curso, ela falou: ah, tá marcado aqui já para continuar o ano que vem. Ou seja, se eu não reclamasse, já ia colocar ano que vem agora, eu já estaria lançado outro curso para começar esse ano. Eu tô fazendo cursos de novo. O que acontece? O Open English Junior. O Open English Junior, ele também é muito dinâmico, é 20 minutos e as crianças têm 10 aulas por mês para poder fazer. A plataforma é legal, assim como a minha plataforma é legal, a plataforma Júnior é legal, porque é o meu filho que fez o Open English Junior. Então a plataforma é legal, mas as aulas também é a mesma coisa, são 20 minutos, são mais 4, 3 crianças, 5 crianças, e essas crianças elas respondem rápido, né? Então o meu filho às vezes ele era mais devagar para responder, e aí a professora fala fulano, aí ela já passa pro fulano, então o meu filho nem respondia aquela questão, já passava pro fulano, era tudo muito rápido. Aí também tem o Play to Learn, tem aulas e também tem Play to Learn, que eram jogos. E aí eu marcava para o meu filho esses jogos, só que também era muito rápido. Ele tinha que responder muito rápido, então ele nunca conseguiu ganhar esses jogos. Tinha que digitar rápido e fazer rápido, e ele tem 8 anos, ele não conseguia. E também na aula. E aí a Play to Learn tem um professor também, então era como se fosse uma aula, mas fazendo joguinhos. Mas ele também não conseguia fazer muito rápido, era muito dinâmico e também era um professor por dia, não tinha uma continuidade, não tem um professor te ajudando todos os dias, né? Então, essa a minha fala sobre esses cursos. O curso adulto, ele custou cerca de 1.500, como eu falei para vocês. O Open English Juniors foi 2.000 e pouco, foi mais de 2.000 reais, então não vale a pena. Vale mais a pena tu pagar um curso pro teu filho, que ele vá presencial, que ele vai ter uma turminha para estar junto com ele, para acompanhar, para ser legal, para ele se animar. Porque o meu filho ficava, agora tem aula, agora tem o curso, ia lá, marcava o curso, fazia o curso. Fazia aula naquele dia, mas ele não estava muito empolgado. Então, de repente, com uma turminha, as crianças todas junto, indo num espaço, conhecendo mais coleguinhas, né? O colega da cidade, de repente fica mais legal, eles aprendem melhor, né? E também tem que dar uma continuidade, não adianta. O inglês, ele tem que ser por vários anos, ele tem que dar uma continuidade e ele tem que ser assim. Eu queria conversar com professores nativos, eu queria ter uma ideia de como era lá nos Estados Unidos, porque eu gostaria de fazer essa aula para poder ir para os Estados Unidos, que um dia eu quero ir para os Estados Unidos, que eu quero ir para a Disney também com meu filho, né, e meu esposo. Então foi para isso que eu fiz, não foi para trabalho, foi mais para isso mesmo. Então eu queria ter uma ideia, eu queria falar com professores nativos que fossem dos Estados Unidos e que pudessem me dar uma ideia de como se fala lá, se o inglês fala rápido, se o inglês fala devagar, ou como é que pede alguma coisa, mas eu não tive nada disso,
porque eram professores todos da África. Não tem problema nenhum, que foi ótimo quando eu conversei com esses professores, que eu sempre dava nota 10 para eles, porque a aula realmente é boa, são professores de inglês mesmo, eu acredito, porque era o que eles me passavam, assim, era muita firmeza, eram, assim, preocupados se a gente estava entendendo, eram preocupados em dar um feedback, ó, Gislaine, faz isso e isso. Realmente, eles eram bons professores, eu não tenho nada que falar. Só que quando eu liguei e queria fazer minha aula de Open English, foi porque eu queria ir para os Estados Unidos e que eu queria ir para Disney e que eu queria ir para Nova York, que eu queria... Então eu queria ter uma ideia de como é conversar com o professor ou com uma pessoa dos Estados Unidos. Mas eu não tive isso porque realmente eram professores da África, né? E não tem, reforçando, gente, não tem problema nenhum. Só que realmente eu queria fazer alguma pergunta, como é que é em tal lugar aí nos Estados Unidos? Como é que é em tal lugar? Como é que pergunta tal coisa? Como é que pede tal coisa? Realmente não deu, né? Realmente não deu. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês, o feedback da Open English. Se vocês estão pensando agora em fazer o curso, pense bem, converse com outras pessoas, pesquisa bem as aulas, os sites, né? Porque eu acho que vale a pena fazer presencial. Acaba que eu vou ter que fazer presencial agora, porque não valeu de nada esse curso, porque eu já tinha feito uma faculdade de secretariado executivo e eu aprendi lá inglês por 4 anos e aprendi espanhol também. Só que o espanhol ele dá pra eu me virar, que eu fui pro Uruguai, né? E eu consigo me virar bem com o espanhol. Mas o inglês na minha faculdade não serviu, porque tem que ser conversação. E agora na Open English foi a mesma coisa, também não serviu. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo.